Usinas térmicas convencionais. Na aula passada eu havia comentado com vocês que nós temos um aparelhinho chamado de turbina, que deve ser acionado por alguma coisa, por sua vez ligado a outro aparelhinho chamado gerador, este produzindo energia elétrica. O que muda de uma usina para outra é a maneira pela qual você vai acionar essa nossa turbina. Na usina hidrelétrica que nós vimos na aula passada, a água armazenada na represa usa sua energia cinética para acionar a turbina. Agora, nas usinas chamadas térmicas convencionais, a coisa é um pouquinho diferente. Você faz o seguinte, você arranja uma panela de pressão enorme. Avisa os navegantes, uma panela de pressão, quando é muito grande, ela não chama panela de pressão. Ela chama caldeira. Mas nem por isso deixa de ser uma panela de pressão enorme. Aí, você enche essa caldeira de água e você taca fogo aqui de baixo, fazendo o aquecimento dessa água. Como isso aqui é um recinto fechado, a água esquenta, mas não ferve. Essa água chega a atingir temperaturas muito altas, para ir de 300 a 400 graus Celsius, até mais do que isso. Então, você coloca aqui um duto e, de repente, você permite a saída de vapor por esse duto. Então, esse vapor aciona a turbina. Só que depois que ele acionou a turbina, você precisa dar um jeito nele. Esse vapor sai daqui e entra num outro aparelhinho chamado condensador. Nesse condensador, ele deve ser resfriado. Ele é resfriado, volta ao estado líquido. Então, aqui você tem água novamente. E essa água é jogada em cima, ou melhor, dentro de um depósito. Aí existe aqui uma bomba que tira a água do depósito e joga de novo para a caldeira. Então a água entra na caldeira, é superaquecida, ferve a altíssimas temperaturas, produz vapor sob alta pressão. Esses vapores acionam a turbina, no final das contas eles vão ser resfriados, condensados, viram água e o ciclo se repete. Então, quais são as transformações de energia que nós temos aqui? Primeira, você está queimando algo. Quando você queima algo, você está usando a energia química armazenada em um combustível a fim de produzir energia térmica. Quando você produz essa energia térmica em cima de água, você produz vapor. Esse vapor, quando é deixado sair, ele sai sob alta pressão. Ele sai sob alta pressão e com grande velocidade. Então você tem energia cinética. A turbina transforma energia cinética de translação em energia cinética de rotação. E o gerador transforma isso aí em energia elétrica. Então é energia química, energia térmica, energia cinética e energia elétrica. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Começando pelas desvantagens, a energia é cara, porque você tem que queimar alguma coisa. E essa alguma coisa é um combustível, e combustível está pela hora de morte. Qualquer um sabe disso quando você vai encher o tanque do seu carro, não é isso? Então você queima alguma coisa para produzir esse calor, e essa coisa custa dinheiro. Mas energia cara é uma coisa que aqui no Brasil nós já estamos acostumados. Quer dizer, para nós não faz muita diferença, tá? Nós somos brasileiros. Então, primeira desvantagem, a energia cara. Segunda desvantagem, depende de você ter o combustível. Se faltar o combustível, você fica sem energia. Terceira desvantagem, quando você queima isso aqui, você produz CO2. O CO2 é um gás que produz efeito estufa. Aliás, esse ano, nós estamos em 2013, é um ano que marcou a época. Pela primeira vez em milhões de anos, nós superamos a quantidade de CO2 atmosférico que nós temos por aí em 400 partes por milhão. O último registro de uma quantidade tão grande de CO2 na nossa atmosfera aconteceu há milhões de anos atrás. E só para relembrar, naquela época o mar era 22 metros mais alto do que é hoje. Espero que não suba tanto assim, se bem que vai ficar a praia mais perto da gente, tem essa vantagem. Tá?
Gente, brincadeira. Então, é altamente poluente, principalmente algumas usinas que nós temos lá no sul do país, que queimam carvão. E o carvão, o nosso carvão brasileiro, então, é horroroso, a qualidade dele é péssima. Ele produz, além de CO2, ele produz também enormes quantidades aí de enxofre. Então, chuva ácida, mais um monte de porcariadas. Tá? Mas isso aqui também tem as suas vantagens. Por exemplo, você pode fazer uma usina dessas onde você quiser, do tamanho que você quiser e com a potência que você quiser. Eu preciso de uma pequenininha na praia de casa, tudo bem, pode fazer. Eu queria uma grandona, tudo bem, pode fazer. Então isso aqui não tem as mesmas limitações que a usina hidrelétrica possui. Outra vantagem disso aqui é que a partir do momento que você resolveu montar uma usina dessas, em normalmente 2 anos depois ela começa a produzir. Então isso aqui resolve o problema a nível imediato, isso aqui resolve o problema para ontem, digamos assim, coisa que no Brasil é importantíssima, porque a capacidade de planejar dos nossos políticos é uma coisa que, sinceramente, eu me pergunto se existe. Tá? Então, desvantagens dos senhores: altamente poluente, energia mais cara, depende da presença aqui de materiais para serem queimados. E a vantagem, você pode fazer onde quiser, do tamanho que você quiser e em tempo bastante curto, em tempo bastante pequeno. Vamos aos nossos exercícios. Primeira questão diz assim: os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 20 mil megawatts-hora. Aliás, 200 mil e não 20. 200 mil megawatts-hora. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Então ele está dizendo que 1 quilograma de carvão é capaz de produzir uma quantidade de energia de 10 kWh. Considerando que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, então um caminhão é capaz de transportar 10 toneladas de carvão. A quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia seria da ordem de... O cidadão, aliás, o Enem tem esse hábito, moçada, de apresentar as coisas de uma forma tal que nos induza a resolver o problema usando regra de 3. Ele poderia ser feito de uma forma mais elegante se ele falasse no calor de combustão do carvão. Mas já que ele nos induziu a fazer assim, com regra de 3, vamos fazer com regra de 3. Então a questão é o seguinte: nós sabemos que 10 kWh de energia vão consumir 1 kg de carvão. Pois, para um consumo de 200 mil megawatt-hora. Gente, o mega vale 10 à sexta. O quilo vale 10 elevado à terceira. Então eu vou trocar aquele mega, que vale 10 à sexta, por 10 à terceira vezes o quilo. Porque aí eu fico com unidades compatíveis. Quilowatt-hora com quilowatt-hora. Então aqui nós teríamos uma massa M fazendo a regrinha de 3. Essa massa M seria 200 vezes 10 elevado à sexta vezes 1, dividido por 10. Então, a massa de carvão necessária seria de 20 vezes 10 elevado à sexta quilogramas. Só que ele está dizendo, senhores, que o caminhão é capaz de transportar 10 toneladas de carvão. 1 tonelada equivale a 10 elevado à terceira quilogramas. Então nós temos uma massa de 20 vezes 10 elevado à terceira toneladas. Mais uma regrinha de 3. Se 10 toneladas exigem um caminhão, 20 mil toneladas exigem X. Esse X seria 20 mil
dividido por 10. Esse X seria 2.000 caminhões carregados de carvão. Então, na nossa primeira questão, a alternativa correta, letra D. Questão de número 2. O Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15.000 megawatts por hora de energia a partir de fontes alternativas. Gente, cuidado, que tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Energia é potência vezes tempo. O cara está dizendo que o Brasil tem capacidade de produzir 15.000 megawatts. Gente, megawatts é potência. Só que ele falou por hora, não é por hora, é vezes hora. Então tem alguma coisa errada aqui. Vamos ler o restante. Somente nos estados da região sul, o potencial de geração de energia por intermédio das sobras agrícolas e florestais é da ordem de 5 megawatts por hora. Olha o cara insistindo na mesma coisa aqui. Ó. Para se ter uma ideia do que isso representa, a usina hidrelétrica de Itá, uma das maiores do país, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 1.450 megawatts de energia. Gente, megawatt não é energia, megawatt é potência por hora. Esse texto, transcrito de um jornal de grande circulação, contém pelo menos um erro conceitual ao apresentar valores de produção e de potencial de geração de energia. Esse erro consiste em... O cara está usando a unidade errada, gente. Esse aqui é o erro do cidadão. Letra A. Apresentar valores muito altos para a grandeza energia. Besteira. Letra B. Utilizar a unidade megawatt para expressar os valores de potência. Não, está certinho. Potência é em watt que se mede. O mega simplesmente vale 1 milhão. Isso está certo. Letra C. Usar unidades elétricas para biomassa. Não, ele não fez isso. Letra D. Fazer o uso da unidade incorreta, megawatt por hora. É isso aí. Alternativa D. Isso aí, moçadinha, está errado. A eficiência de uma usina do tipo representada na figura da questão anterior, quer dizer, uma usina hidrelétrica, é da ordem de 0,9. Ou seja, 90%.